Tendo um mundo tão grande e repleto de tanta diversidade, Nanatsu no Taizai e Mokoshiroko no Yonkishi são incríveis. Mas vocês já se perguntaram quem criou tudo isso? Quem são os deuses da obra, os seres supremos acima de toda a existência? Pois é, no vídeo de hoje vamos entender tudo isso e conhecer melhor sobre a história e poderes dos 4 grandes deuses que existem aqui no verso de Nanatsu no Taizai e Mokoshiroko no Yonkishi. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com a Árvore Sagrada. E uma coisa que muitos não sabem, mas a Árvore Sagrada do Clã das Fadas é um ser supremo no universo de Nanatsu no Taizai. E ela fica localizada no centro da floresta do Rei das Fadas, e foi a árvore quem deu vida e força ao Clã das Fadas também, sempre cuidando e protegendo o reino e seus habitantes, através do poder dado por ela ao Rei das Fadas. Também, de acordo com a Dama do Lago, a Árvore Sagrada foi uma das primeiras e mais perfeitas criações do caos, quando o mundo recém havia sido criado de um vazio imensurável. O próprio Rei das Fadas mais poderoso da história, o Fire King Harlequin, afirmou que a árvore somente existe para proteger o reino das fadas, e ela não tem sentimentos nenhum de maldade. E a grande maioria das fadas, sem exceção, vivem ligadas à Árvore Sagrada e à sua magia, e até mesmo outra coisa que muitos não sabem, mas a grande maioria esmagadora das fadas nascem justamente da árvore sagrada ou de plantas perto da árvore. Dessa forma, todas as fadas são literalmente irmãos. Mas claro, as fadas também podem se reproduzir normalmente entre elas também. Como ser supremo do clã das fadas, a árvore sagrada é quem escolhe a fada que levará o título de Rei das Fadas também, dedicando sua força a tornar essa fada poderosa e capaz de proteger todo o clã das fadas também. E já esse é um destino que não pode ser mudado. Mesmo caso a fada escolhida tente fugir de seu dever, ela vai se tornar rei algum dia. Da mesma forma, caso a árvore sagrada julgue preciso um novo rei, ela retira os seus poderes do rei atual e então dá origem a uma nova fada, que será o novo rei. Conhecemos até hoje apenas 3 reis das fadas. Já o primeiro e ultrapoderoso foi Cloxínia, que recebeu o lance espiritual Basquias. Depois tivemos o Dahlia, que foi o segundo rei das fadas, que recebeu a lança espiritual da Reinhardt. E depois veio o Fire King Harlequin, que é o atual e mais poderoso rei das fadas de todos, que recebeu a lança espiritual Sheshefal. E já entrando em seus poderes e habilidades, a árvore sagrada possui um grande poder mágico, que é tão grande que sua força mágica total é literalmente esmagadora. E já algumas fadas selecionadas pela árvore são capazes de acessar esse poder e utilizá-lo para invocar e controlar suas raízes e usá-las em combate. E já a árvore também é extremamente duradoura, e cada arma forjada através de sua madeira é mais resistente que o aço. Mas claro, a árvore não consegue lutar sozinha, e precisa de pelo menos uma fada para conceder a ela o seu poder. Em frente, ela também criou a Fonte da Juventude, que concede a imortalidade a alguém e era usada para manter a Floresta das Fadas bem e viva. E ela ainda é capaz de manifestar outras habilidades surreais, como o Jardim de Pólen, onde a árvore emite um pólen curativo em seus alvos, e após curar por completo esse alguém, ele também recebe proteções mágicas. Também o musgo que cresce da árvore é capaz de se transformar em sentinelas e lutar a seu favor, habilidade essa chamada de Guardião. Girassol e Espinhos da Morte são outras habilidades da árvore sagrada, e já a primeira emite raios poderosos de energia solar dos galhos mais altos, e a segunda manifesta espinhos afiados e mortais que são usadas contra seus inimigos. E uma pequena curiosidade antes de finalizarmos a árvore, é dito que somente Gloxinia, Dahlia, King e Elaine nasceram diretamente da árvore sagrada, e por isso eles são extremamente mais poderosos que os demais. E já o restante das fadas nasceram de flores e árvores no reino das fadas. Próximo vamos com ele, o Caos. Finalmente chegamos a ele, a entidade suprema que existe no universo de Nanatsu no Taizai e Mokoshiroko no Yonkishi. Caos é uma entidade antiga, tão antiga, que durante sua existência não existia nada além do próprio vazio. E ele é todo poderoso, tão forte que criou o mundo que nós conhecemos e todas as raças existentes do nada. Como descrito pela própria Merlin, o Caos é uma entidade impura das trevas, que até mesmo os demônios temem, e ao mesmo tempo é uma entidade de
pura da luz que até mesmo as deusas adoram. Quanto à sua personalidade, sabemos muito pouco ainda, apenas que ele ficou desapontado com as suas criações antes dele criar os humanos, já que ele considera os humanos a raça perfeita e todas as outras 4 raças imperfeitas que não corresponderam às suas expectativas. Sua história diz que o caos nasceu entre as estrelas mais antigas do universo, e aí ele criou o mundo, depois criou o Rei Demônio, a divindade suprema e a árvore sagrada, juntos ao mesmo tempo, e deu origem a tudo. Depois ele criou os gigantes e ficou desapontado por serem bastante selvagens. Depois, por fim, ele deu origem aos humanos. Só que a divindade suprema e o rei demônio estavam cheios de ciúme e medo do caos, temendo que o amor e o respeito das raças que eles tinham criado fossem roubadas pelo seu criador supremo. E assim os dois deuses se uniram e selaram o caos, e depois assumiram como as divindades mais fortes e únicas do mundo. Lembrando que o caos estava muito cansado pela criação de tudo, então isso teve muito impacto também. Só que o caos não é uma entidade física, então ele nunca foi selado de fato e passou a existir dentro de uma casca de musgo que seria conhecido como a Mãe do Caos, e mais tarde foi revelado como a Mama Hawk que nós tanto conhecemos. Já agora o Caos escolheu o Arthur Pendragon para se tornar o Rei do Caos, tornando ele seu hospedeiro físico e possuidor de seus poderes, e meio que tá controlando o jovem rei. Próximo temos a Divindade Suprema. E chegamos agora na governante suprema do clã das deusas. A Divindade Suprema é um dos personagens mais misteriosos de Nanatsu no Taizai. E até mesmo hoje, mesmo após sua derrota, muita coisa continua um mistério, já que sua história acabou sendo um pouco rushada demais. Mas assim como os outros, a Dama do Lago afirmou que há milênios de anos atrás, o Caos criou ao mesmo tempo a Divindade Suprema, o Rei Demônio e a Árvore Sagrada. E logo após isso, a divindade criou a dedo todo o reino dos céus e deu origem ao clã das deusas também, que viria a se tornar um dos clãs mais poderosos da história, tendo como seu único rival o clã dos demônios. Já a divindade é extremamente poderosa e ela aparenta ser uma grande gostosa, mas também muito arrogante, visto que essa grande luz presente em seu rosto é proposital, pois ela afirma que sua beleza é grande demais para que meros mortais apreciem, e somente os dignos podem ver a sua real aparência. E ela também é gigantesca, tendo a mesma altura do Rei Demônio. Sua personalidade também é meio deturbada. Ela é totalmente devotada a seu clã, por isso está disposta a fazer as mais cruéis ações para que as deusas sejam superiores e fiquem em primeiro lugar. De certa forma, em várias ocasiões a divindade suprema consegue ser ainda pior que o Rei Demônio. E já ela também em seu auge é alguém com poder imensurável, sendo praticamente invencível, mas ela também precisava descansar após suas criações. Então a divindade suprema criou as graças a partir de seu próprio poder e dividiu em 4 membros de seu clã que juraram lealdade eterna a ela, formando assim os 4 arcanjos. Já inclusive, se quiserem um vídeo sobre os 4 arcanjos aqui no canal, comenta aí pra gente saber, beleza? Depois a divindade suprema ainda teve uma filha chamada de Elizabeth, que herdou parte do seu poder e estava no mesmo nível dos arcanjos. E uma coisa que vale ser lembrada é que no passado o exército da divindade suprema constantemente entrava em conflitos diretos contra o exército do Rei Demônio, mas como a força dos dois era bem equiparada, só resultava em destruição igual para ambos os lados. Dessa forma, um tratado de paz foi estabelecido entre os dois clãs rivais. Então ela montou uma emboscada e quebrou o acordo de paz sem que os dois soubessem, massacrando grande parte do clã demônio que estavam despreparados, inclusive vários civis inocentes que nem sequer participavam de batalhas. E após isso o clã demônio se revoltou e jurou exterminar cada deus que existisse no mundo, sem piedade nenhuma e nem remorso nenhum. Lembrando que apesar do nome ser clã das deusas e se referimos a elas como deusas, esse clã não é composto somente por mulheres, mas por homens também, beleza? Como criadora suprema do clã das deusas, todos os poderes que vimos esse clã usando, a divindade suprema tem também, só que em escalas bizarramente maiores. Pra gente ter noção, no clã das deusas, os níveis de poder são medidos através da quantidade de asas e o tamanho delas, e já os arcanjos mesmo têm 4 a 6 asas, e a divindade suprema tem literalmente 10 asas completas.
Sua habilidade principal é o oposto do Rei Demônio. Todo e qualquer ataque físico direcionado a ela não funciona e é convertida em cura e força para a deusa. Ou seja, a única forma de ferir a divindade suprema é através de magia. E eu particularmente prefiro a habilidade do Rei Demônio. E já que na Nanatsu no Taizai existe muito mais magia do que força física, mas enfim, é isso. Rapidamente também, ela pode usar o Arc, pode absorver uma porcentagem de magia direcionada a ela com as suas 10 asas. Tem habilidades que aumentam sua capacidade de cura, aumentam sua força física e magia em muito também. Tem imunidade a maldições, pode criar maldições, pode voar também, tem capacidade de criação, pode criar dimensões separadas do mundo original. Tem também uma habilidade ocular insana, onde ela afirmou ter visto tudo o que aconteceu através dos olhos de Elizabeth durante seu selo de 3.000 anos. Para finalizarmos, temos o Rei Demônio. E já chegamos de cara com o governante supremo do clã dos demônios, que é um ser tão, mas tão velho que sua existência é quase tão antiga quanto o próprio universo. A Dama do Lago, que é uma entidade criada pelo ser mais supremo da obra, afirmou que há milhares de anos atrás, o Caos criou o Rei Demônio como uma de suas primeiras criações. E após isso, o Rei Demônio criou a dedo o reino demoníaco de uma ponta a outra, usando seus poderes, e depois disso, cada demônio foi criado por ele também. E já em certo momento, após a criação de tudo, o rei precisava descansar e recuperar as suas forças. Então ele dividiu metade do seu poder e criou os 10 mandamentos, que são os demônios mais fortes de todos. E dentre os 10, os líderes eram seus 2 filhos, Meliodas e Zeldris, que também tinham uma grande porcentagem do poder de seu pai. Sua aparência real remete a um grande ancião, um ser assustador, que mesmo sendo bem velho, também é muito grande e forte, tendo uma barba gigante e loira também. Já ele usa uma armadura cinza, uma longa capa meio rasgada, e frequentemente é visto com um capacete com chifres que lançam uma sombra sobre seus olhos, deixando seu olhar demoníaco muito mais aterrorizante. No mais, ele também é visto com grandes manoplas em suas mãos que servem para empunhar uma espada gigantesca também. Nós vimos o Rei Demônio em algumas formas diferentes também que vale a pena serem lembradas. Por exemplo, quando assumiu o corpo de Zeldris, o rei recuperou a sua juventude, se tornou um homem mais musculoso, com uma estatura normal e que era assustadoramente poderoso. E ele quase roubou o corpo de Meliodas também. Nessa forma ele era um homem de estatura alta, forte, com cabelos longos, loiros, e que usava uma espécie de tentáculos para lutar. Lembrando que por muito tempo, esse sempre foi o real objetivo do Rei Demônio. Ele teve 2 filhos a qual dividiu grande parte do seu poder, mas sua real intenção era um dia roubar os seus corpos para recuperar a sua juventude e também pegar o seu poder total de volta. E apesar de amar os seus filhos e o seu clã, a sua própria existência era mais preciosa e estava acima de tudo. Mais uma coisa rapidamente, o Rei Demônio criou a dedo que ele chamou de Demônio Original, e ele concedeu uma grande quantidade de seu poder antes mesmo da criação dos 10 mandamentos. Porém, o Demônio Original se rebelou contra seu criador, querendo roubar o seu posto de líder, mas o Rei Demônio, mesmo enfraquecido, derrotou o Demônio Original, e como a sua punição dividiu seu corpo e a sua alma em 2 seres, que são o Kuzak e o Chandler, e depois fez os 2 demônios os tutores de seus filhos. Chandler ficou encarregado de cuidar e treinar o Meliodas, e o Kuzak ficou com os Zeldris. Já o Rei Demônio era tão fissurado por poder, que não é à toa que os demônios se tornaram a raça mais poderosa de todas, tendo como seu único rival direto somente o clã das deusas. E já entrando em sua força e habilidades, sendo o ser supremo do clã demoníaco, o Rei Demônio possui quantidades terrivelmente altas de poder mágico e força física. Sério, rapaziada, é tanto, mas tanto poder que nem se juntasse Meliodas e Zeldris, os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais. Enquanto o rei estava em seu auge, ele era literalmente invencível. Depois de tanto dividir a sua força, as coisas mudaram de figura e ainda assim era muito difícil. Mas no auge dele não tinha pra ninguém. Já isso aqui foi dito diretamente pelo próprio Meliodas na obra. Todos os poderes que vimos com o clã dos demônios, poder das trevas, Hellblaze, imunidade a veneno, endura, capacidade de voo, durabilidade insana, regeneração avançada, força alta, habilidade como espadachim, intelecto avançado, tudo o rei tinha de forma mais avançada possível e com os níveis de poder mais alto, afinal, claro, tudo veio literalmente dele. E ainda assim ele também tinha sua própria habilidade especial, uma técnica chamada de The Ruler, sendo uma habilidade mágica
mágica que estava 100% do tempo ativada, que permite a ele inverter todos os ataques mágicos enviados a ele, até mesmo habilidades como o Full Counter de Meliodas e o Snatch de Ban. Já todos os ataques e fraquezas são convertidos em cura e fortificação para ele, ou seja, basicamente a única forma de ferir o rei é através de porrada. Sai na mão com ele mesmo, qualquer habilidade mágica usada contra ele não funciona e na verdade só cura e deixa ele mais forte. Já rapidamente citando o restante de seus poderes, porque senão vai ter um vídeo só pra isso de tão forte que esse cara é. O Rei Demônio tem a habilidade em criar maldições, manipulação da natureza e dos 4 elementos principais, imunidade e manipulações ou controle mental, capacidade de transferência de seu poder para outro corpo, telepatia também e tecnicamente o Rei Demônio era praticamente imortal e não imortal ao mesmo tempo, uma vez que ele estava vivo há milhares e milhares de anos. Desde a criação de tudo, ele envelheceu durante esse período, mas sua expectativa de vida útil era indefinida. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!